Meu Brasil e olá a todos que vão me assistir com exclusividade. Gente, a aula de hoje eu vou falar sobre o crime de grilagem de terra. Para você que um dia quer comprar uma casa, montar um comércio e tem consciência que está cometendo esse crime, e outros que não têm consciência, ou tem consciência ou não tem e não sabe das punições cabíveis, eu vou falar nessa aula. E outro detalhe também, gente, que eu quero deixar bem claro para vocês. Estudante de leis, estudante dessa esfera do direito, quem vai prestar a prova de concurso, é para todos, sem exceção. Pegue papel, pegue lápis, pegue caneta e vá anotando os principais pontos dessa aula. Para você que vai me assistir pela televisão, o título está aqui quando você pausar aqui em cima, no rodapé da parte de cima, o título é, abre aspas, artigo 50 da Lei número 6.766, 19/10/79, entendeu? Fecha aspas, ponto final. E para quem vai me assistir por televisão, pelo 100% nas leis, vai me assistir aí pelo Facebook, pelo YouTube, aqui no rodapé do seu televisor, o título o mesmo da televisão. Abre aspas, artigo 50, lei número 6.766, 19/12/79, ao lado tem um V aqui onde está a minha mão, tem mais detalhes do relatório, os principais pontos dessa aula. Vamos lá, sobre o crime de grilagem de terra. Primeiro eu vou falar sobre a lei de 1979, onde o artigo 50 diz assim, constitui um crime contra a administração pública. Aí no inciso primeiro vai falar assim, dá início de qualquer modo ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com as disposições dessas leis ou normas pertinentes do Distrito Federal e Estado e município. Primeiro, essa lei vale para o Distrito Federal, vale para estados e vale para município, ou seja, vale para a zona rural ou zona urbana. O que seria que sobre esse crime de grilagem de terra? É a pessoa que muitas vezes ela efetua um loteamento no local que não é dela. É a mesma coisa, vamos supor, eu moro aqui no Distrito Federal, eu moro aqui em Brasília e eu vou lá para o Goiás. Aí eu vejo uma chácara sem ninguém, aí eu faço loteamento ali, entendeu? Eu começo a construir casas ali, fazenda ali, ou um comércio ali, ou eu mesmo morando no Distrito Federal, aqui mesmo, vamos dar um exemplo, eu começo a pegar um terreno e monto uma empresa, monto um comércio, só que não é no meu nome, ou seja, eu não tenho todos os meios legais para poder fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho autorização do órgão público responsável por construção de loteamento, entendeu? Eu não entrei em acordo legal com a lei. Como assim? É que primeiro eu ir na lei, ver como é que funciona essa questão de montar um comércio, montar uma empresa, ter um espaço meu legal para poder montar. Ou seja, se eu fiz tudo na ilegalidade, o que acontece? Eu estou fazendo esse tipo de loteamento, eu estou cometendo o crime de grilagem de terra, sim, no artigo 50 aqui dessa lei de 1979, a lei número 6.766. Por quê? Porque o que acontece, gente? É a mesma coisa aqueles religiosos. Quantas pessoas, gente, sinceramente, ainda mais pessoas evangélicas, não estou generalizando, mas eu já vi muitos deles fazem o quê? Eles vão lá, vê um local, montam uma igreja, constrói, faz um loteamento para fazer cultuar a Deus ali naquele lá. Cultuar a Deus a gente cultua de qualquer lugar, mas ainda depois, quando vem a GFIS, entendeu? E vem assim as autoridades competentes derrubar o loteamento que eles construíram, ou o local ali para eles construir a igreja, ainda tem muitos que falam que foi usado pelo mal, foi usado pelo diabo. Não, gente. Quem é usado pelo demônio nessa situação, igual os evangélicos falam, é os próprios evangélicos que faz o quê? Que dá início de qualquer modo ou efetua loteamento fora da legalidade. Por quê? Porque eles construíram um loteamento para fazer uma igreja, mas muitas vezes o espaço que eles querem montar são deles. O espaço, eles não têm autorização do órgão público competente e eles não estão dentro da lei. Que é o quê? Que é primeiro o quê? Comprar o espaço,
ajeitar a documentação na legalidade, quando o órgão competente permitir eles montarem uma igreja. Isso serve para comerciante, como eu já falei, serve para empresário, etc. E se a pessoa não tiver condição, ela vai no órgão competente ou ela vai no local público, aí se o órgão competente, o governo do estado, o governo do Distrito Federal, ou o prefeito ou vereador dos municípios autorizar e ceder, dar aquele espaço público para uma pessoa fazer um comércio, construir uma igreja, aí for o órgão público, aí faz a autoridade competente. Aí a pessoa pode montar, porque ela não vai estar cometendo um crime de grilagem de terra, porque ela vai estar dentro da lei. Caso contrário, é violador de lei sim que está cometendo um crime de grilagem de terra. Vamos lá para o inciso 2. Dar início de qualquer modo ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem observação das determinações constantes do ato administrativo da licença. Gente, o espaço é teu ou não. Para você dar início a um loteamento para fazer uma casa sua própria, uma chácara, uma fazenda, um comércio, um templo religioso, vocês só podem fazer isso, gente, quando vocês tiverem determinação constante do ato administrativo da licença. Ou seja, quando os órgãos competentes, a parte administrativa, der a licença, a autorização para vocês fazer isso, aí pode enganjar, pode fazer. Caso contrário, o Estado cedeu, o governador do estado cedeu para você fazer o comércio, montar uma igreja, um templo de uma igreja, uma casa própria, um lote para você morar, habitar com a sua família, entendeu? Mas ainda não autorizou, entendeu? A licença do ato administrativo, ou seja, mesmo ele cedendo para vocês, ou você comprando aquele espaço, comerciante, empresário, quem quer fazer igreja, uma casa própria, para você não cometer o crime de grilagem de terra, até com a autorização, ou com o lote comprado, ou com a autorização do Estado ceder naquele local, você tem que esperar essa licença administrativa. Se for numa zona urbana, o governador do Estado ou do Distrito Federal ceder, e se for em zona rural, assim, nesses municípios, ou seja, o prefeito ceder essa licença para você e as autoridades, os órgãos competentes, obviamente. Vai pausando a aula e vai anotando. Inciso 3. Fazer ou veicular proposta de contrato, prospecto ou comunicação ao público a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade do loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos ou ocultar fraudulentamente fato a era relativo. Tem isso também, o inciso 3 já é aquele crime de grilagem de terra que a pessoa ela faz como? A pessoa não é dona do lote, ela sai lá, faz banner. Muitas vezes ela bota em meios de comunicação social, internet, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ou até em televisão, que infelizmente acontece, entendeu? E começa ali a afirmar ao público que é o dono legal daquele local. É lógico que vai aparecer pessoa interessada para comprar o lote, outros que querem montar a empresa, que querem construir uma casa, outros que querem ali um terreno para montar um templo de uma igreja. Só que assim, quando você vê esse tipo de anúncio, gente, vocês têm que ver se está na legalidade. Como assim? Procurar saber a procedência. Se aquela pessoa de fato tem a documentação sendo dono daquele terreno ou daquele lote. Para você muitas vezes ali não comprar um lote, não comprar um espaço para montar uma casa, um comércio, uma empresa ou um templo de uma igreja, muitas vezes ali de uma pessoa ilegal, ou seja, de um grileiro de terra ou de um vagabundo que além de grileiro de terra, meliante delinquente, é estelionatário ou estelionatário. Então quando você vê anúncio de casa, de carro, de lote vendendo isso, aquilo, gente, procure a procedência. Vê se aquela pessoa tem toda a legalidade, é o dono daquele terreno ou não. Porque acontece essas questões de afirmação, publicação falsa de loteamento, que os grileiros de terra fazem isso. Aí quando você comprar, você vai ver que caiu numa roubada. Agora, quando você procura documento, procedência, vai nos órgãos competentes, vai na polícia, vai na justiça, procura puxar ali para ver se aquela pessoa de fato é dono. Aí, gente, você pode cair para dentro, pode comprar tranquilo que tá tudo na legalidade. Se você que não tiver certeza que tá na legalidade, sai fora para você não cair numa roubada. Aí eu falei aqui, e quais as penas de reclusão para esses crimes que eu citei aqui de grilagem de terra? De 1 a 4 anos e multa,
de 5 a 50 vezes maior o salário mínimo vigente no país. Então, quando a pessoa comete esse crime de grilagem de terra, o autor do crime, ou a autora que eu falei, o que vai acontecer? A pena é de 1 a 4 anos, ou seja, quando o juiz ou a juíza e a justiça julgar, pode dar a pena entre 1 a 4 anos, o mínimo é 1, pode ser 1 ano e meio, 2, 2 anos e meio, 3, 3 e meio, mas o mínimo é 1 e o máximo é 4. Além dessa pena, também pode aplicar uma multa, que é de 5, no mínimo, 5 salário mínimo a 50 salário mínimo vigente no país. Ou seja, se o salário mínimo é R$ 1.000, ou seja, além da penalização de 1 a 4 anos, pagar na esfera penal ali, administrativa também, a pessoa pode ali ter que responder ainda, pagar no mínimo 5 salário mínimo, caso a justiça entender e punir a pessoa assim. O que seria no mínimo 5 mil e até R$ 50.000. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, 27, 30, 35, 40, 42, 45 mil reais, ou seja, mas o mínimo é 5 salários mínimos e o máximo é 50 salários mínimos vigentes no país, que o salário mínimo no caso é R$ 1.000, se você pegar 1.000 vezes 5 é 5 mil, que é a pena mínima, né, da multa, da condenação, e a pena máxima é 50, ou seja, 50 vezes 1.000 vai dar o quê? 50 mil você pode botar aí, gente. Mais ou menos. Se eu tiver errado nos meus cálculos, mas é mais ou menos isso mesmo, gente. E para completar aqui, gente, o parágrafo único, o crime é definido nesse artigo qualificado por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou qualquer outro instrumento que manifesta a intenção de vender lote em loteamento desmembrado não registrado de imóveis competentes. Então, o que acontece? Tem um parágrafo único também que fala se o crime é qualificado. Quando eu falei, a pessoa ali, além de não ser o dono legal nem nada, apareceu interessada, ela reserva. Só que a pessoa ela é desmembrada do registro de imóveis competente dentro da lei. Ou seja, se a pessoa faz isso e a polícia e a justiça descobre, essa pessoa vai responder pelo crime de grilagem de terra qualificado, como foi aqui. E no inciso 2º, com existência de título legítimo ou propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ressalvo disposto no artigo 18, súmula 40 e 50 desta lei, ou omissão fraudulenta de fato e ele relativo, se o fato não constituir em crime mais grave. Essa é a redação dada pela lei número 9.785. O que acontece? Quando a pessoa, no caso, ela não tem a existência do título legítimo, que é proprietário daquele imóvel, ou seja, aí a pena vai ser maior. Como eu falei, de 1 a 4 anos, ela pode pegar 4 anos e além de pagar 5 salários mínimos vigentes no país, ela já pode pagar 40, 50, por quê? Porque aí, gente, o que vai acontecer? Aí já entra a questão da fraude e o crime ele se constitui mais grave. Por quê? Porque a pessoa ela fez pior. Além de o quê? Dela grilar uma terra, anunciar publicamente, ela não ter o título legítimo, ou falsificar, ou fraudular documento alegando que é aquilo, quando a polícia, quando a justiça investigar esses meliantes ou essas meliantes, delinquente ou delinquente, vai pegar uma pena maior. E para concluir, gente, do ano de 2020 teve um projeto-lei 2633 do ano de 2020 que fala assim, a proposta é chamada de PL, Projeto-Lei da Grilagem, por regularizar ocupações indevidas de terra pública, favorecer a impunidade de crimes ambientais e facilitar o desmatamento ambiental. Agora, gente, teve um projeto-lei 2020 onde aquelas pessoas o que acontece? Elas ocuparam terras públicas. Mas em 2020, o que acontece? Teve alguns estados, governadores, ou seja, eles fizeram isso, eles aprovaram esse projeto-lei o quê? Que regularizaram a ocupação de terras indevidas por, vamos supor, aquelas pessoas que falam sem terra, elas invadiram o local e foram morar ali. A terra era ilegal, mas já deles estar morando ali, se o governo, no projeto-lei 2633 de 2020, eles o quê? Eles regularizaram aquela ocupação, ou seja, antes, quando aquelas pessoas invadiram ali para morar, elas invadiram de maneira ilegal. Mas se o governo regularizou, não é mais legal, passa a ser delas, sendo o proprietário ou a proprietária nesse âmbito que eu estou falando, entendeu? No caso de áreas públicas, do Estado, do governo, não de proprietário particular, entendeu? E eles fizeram isso também assim, para acabar, né, gente, no caso assim,
essa questão de facilitar o desmatamento ambiental, porque muitas pessoas em alguns estados, quando fizeram invadiram locais públicos que não era deles, que o governo ia tirar eles ali, ou as autoridades, os órgãos competentes, essas pessoas muitas vezes ali, o que elas faziam? Elas queimavam o meio ambiente, elas se rebelavam, elas entravam em vandalismo com a polícia, via de fato com a polícia ou com a GFIS, que tirava eles dali. Então, o governo criou o projeto-lei, a PL, no caso 2633 de 2020, para essas áreas públicas, não todas do país, e alguns estados, algumas, para essas pessoas que moravam em lugar que era irregular, entendeu? Ou indevido, o governo regularizou a ocupação dessas pessoas, ou seja, o que era irregular passou a ser regular, porque o governo ele deu a autoridade, deu aquele lugar público para eles morar, para acabar com esse tipo de crime ou de delito. Gente, pause a gravação, vá anotando os detalhes e tente entender da melhor forma possível. Valeu, meu Brasil, até a próxima aula. Tchau, tchau.